Nesses instantes iniciais, a gente pode fechar os olhos, levar nossa atenção para o movimento da respiração. E a gente utiliza cada exalação que surge naturalmente para que a gente possa apenas relaxar um pouco mais. Assim a gente vai tomando contato com o nosso corpo. Se ele está bem sentado, se a gente carrega alguma dor, alguma tensão que a gente quer relaxar, que a gente quer permitir que o nosso corpo se ajeite um pouco melhor, para que a gente fique um pouco mais confortável nesses próximos instantes. E aos poucos a gente sente que vai literalmente aterrissando aqui nesse momento de prática, tomando por base essa presença um pouco mais relaxada. A respiração também começa a fluir num ritmo natural. Nós não nos preocupamos com o ritmo da respiração, a gente apenas percebe. Lentamente, a gente pode começar a abrir os olhos. E a gente mantém uma presença relaxada, mas ao mesmo tempo atenta. Mais uma vez, jogamos a nossa atenção para o nosso corpo, para o skandha da forma. Nesse momento, a gente apenas procura investigar, sem que isso se torne algo muito conceitual, mas a gente mantém a pergunta: onde está essa sensação de um eu dentro do meu corpo? Que parte do corpo eu existo? Eu consigo ver? Eu consigo pegar? Por alguns instantes, mantenha essas questões em mente. Mas depois de alguns instantes, apenas solte. Repouse numa condição aberta.
Jogue a sua atenção agora para as sensações. Sejam sensações agradáveis, sensações desagradáveis que você possa estar sentindo nesse momento, ou sensações que surgiram durante o seu dia, sensações intensas de prazer ou de desgosto, não importa. Mas procure se perguntar: onde está o eu dentro dessa sensação? Como que a sensação e a sensação de um eu podem parecer ser a mesma coisa? Onde está isso? Então apenas solte. Coloque a sua atenção agora na qualidade de percepção, de perceber. Seja a capacidade, a qualidade de perceber sons nesse momento, no ambiente que você estiver. Sejam barulhos por dentro da casa, sons passando na rua, algum cachorro latindo, o barulho do vento, da chuva. A qualidade de perceber através da visão. Não o que você estiver vendo em si, mas essa capacidade de perceber, de ver, de ouvir, de cheirar e assim por diante. O que tem a ver isso com a sensação de um eu? O eu é a capacidade de ouvir? É a capacidade de ver e assim por diante? O que isso tem a ver? Então relaxe. Procure reconhecer agora as formações mentais, os padrões kármicos, os hábitos que surgem. Seja uma ansiedade, uma indiferença, uma irritação, qualquer padrão habitual que você localize, seja nesse momento o que você tem visto como recorrente na sua vida nos últimos momentos.
Onde está o eu dentro disso? Como que esse padrão faz você achar que você é você mesmo? O que isso tem a ver? Quando esse padrão não surge, você desaparece? Como surge essa identificação? Investigue por alguns instantes. Então apenas solte. Por fim, a consciência. Reconheça aspectos simples. Comece por aí. A qualidade de estar consciente, de estar presente, de estar atento. O que essa qualidade de estar atento ou de estar consciente tem a ver com a sensação de um eu? E quando a atenção, a qualidade de estar consciente desaparece e a desatenção surge, a flutuação surge? Porque nós nos sentimos sendo nós mesmos apenas a partir de uma distração. Para onde foi o eu atento, consciente da atenção, agora que a desatenção surgiu? Onde está essa sensação de um eu? Então apenas solte. Por alguns instantes, procure apenas manter-se numa condição aberta, sem seguir com mais perguntas, sem tensionar a mente, mas como alguém que se exercitou, agora procura apenas descansar, entendendo que o descansar faz parte do processo. Origin, Eugene, Urjan, Sun, Pema,
Pemage Sardon Pola Yatsen Chogi Nyudrubnye Pemajun Eje Sudrang Kurdu Kadro Mampe Kor Che Che Je Sudadrubchi Jinji Labchi Je So Guru Pema Si Je Hum Warjen Yujin Ujam San Pema Ge Sardon Pola Yatsen Chogi Yodrunye Pema Jun Je Sudrang Kurdu Kadro Mampe Kor Che Che Je Sudadrubche Jinji Labche Je So Guru Pema Si Je Hum Warjen Yujin Ujjan San Pema Ge Sardon Pola Yatsen Chogi Nyudrubnye Pema Jun Eje Sudrang Kurdu Kadro Mampe Kor Che Che Je Sudadrubche Jinji Labche Je So Guru Pema Si Je Hum Warjen Yujin Ujjan San Pema Ge Sardon Pola Yatsen Chogi Nyudrubnye Pema Jun Eje Sudrang Kurdu Kadro Mampe Kor Che Che Je Sudadrubche Jinji Labche Je So Guru Pema Si Je Hum Sanje Chodan Sochi Chonan La Janchu Bardo Dagni Chapsuchi Dagi Jinso Jipe Sonanchi Nula Pinchi Sanje Drupasho Sanje Chodan Sochi Chonan La Janchu Bardo Dagni Chapsuchi Dagi Jinso Jipe Sonanchi Drula Pinchi Sanje Drupasho Sanje Chodan Sochi Chonan La Janchu Bardo Dagni Chapsuchi Dagi Jinso Jipe Sonanchi Drula Pinchi Sanje Drupasho. Então, essa foi uma meditação curta sobre os pontos principais que a gente contemplou nessa primeira fase, né, da meditação sobre a natureza do vazio. Então, tem um nome técnico, né, um nome técnico que vem dentro de uma visão tradicional, que então tem esse nome um pouco estranho, né, Shiravaka, mas representa uma abordagem, uma forma de olhar sobre essa maneira de contemplar, né? Hoje mais cedo eu estava conversando muito rápido com o Fábio por mensagem, né? E o Fábio estava lembrando da história de São Lourenço. E aí eu fui atrás, né? Ele comentou um pouco por cima, eu já tinha ouvido a história. Aí eu fui atrás da história de São Lourenço. E ela é muito interessante, né? Porque o que eu encontrei, o Fábio depois me corrige se eu estiver errado, é que num certo momento o imperador de Roma, ele pediu que trouxessem toda a riqueza da igreja para ele, para o imperador. E aí São Lourenço levou uma multidão de pobres como riqueza, né? E aí ele foi punido
Ele basicamente foi condenado à morte. E a condenação que escolheram dar para o São Lourenço foi colocar ele numa grelha, né? Uma espécie de churrasqueira. E o que se diz é que depois de um certo tempo do São Lourenço na grelha, ele ele olha para as pessoas e diz: pode virar, esse lado já está bom. Então, eu fiquei pensando muito nisso, né? Se a gente tivesse uma boa realização dessa prática Shravaka, com certeza seria capaz de passar por uma situação dessas, né? Pelo menos com um bom humor, né? E, então é muito interessante. Alguns mestres, eles vão dizer que um dos resultados da contemplação dessa abordagem Shravaka é uma capacidade da pessoa não se levar tão a sério. Porque, enfim, se a pessoa não está ali, por que ela se levaria tão a sério, né? Então, eu digo isso porque quando a gente começa a estudar budismo, e principalmente a partir de caminhos que iniciam muitas vezes direto do Vajrayana e assim por diante, é fácil a gente começar a diminuir tudo aquilo que aparentemente não pertence, né? As abordagens mais elevadas e assim por diante. E a gente começa a olhar para os Shravaka, por exemplo, né? Ou até mesmo, às vezes é utilizado esse termo Hinayana, quase como uma forma um pouco pejorativa. E é totalmente equivocado, né? O Dzogchen Polo Rinpoche, ele diz que essa é a parte mais importante do caminho, né? Semana passada ele ofereceu um ciclo de ensinamentos justamente sobre esse texto que a gente está olhando, né? Fases da meditação sobre a natureza do vazio. E o Dzogchen Polo Rinpoche estava dizendo que o próprio Khenpo Tsudring Gyatso enfatizava, né, que a abordagem mais importante de todas é essa, porque daqui para frente, tudo que a gente for olhar é uma sofisticação desse método que, enfim, os Shravakas que trouxeram, né, o que ficou conhecido como uma abordagem Shravaka, que, enfim, foi o próprio Buda que trouxe, né. De alguma forma eles preservaram. Todas as outras maneiras de contemplar, de analisar, elas tomam isso por base e vão sofisticando. Mas toda essa profundidade que começa a surgir, ela precisa de uma base. E essa base, no caso, são a base do Shiravaka, né? Então não é alguma coisa que a gente vai se livrar, né? É alguma coisa que a gente vai progressivamente tornar mais sofisticado, se a gente pode dizer assim, né? Então é um pouco o que a gente vai olhar a partir de hoje, né, que é essa que é a chamada segunda fase, né? Fase Chitta-matra, ou mente apenas, né? Então vocês vejam que interessante, né, isso que o Kempo fala aqui, né? Está na página 45, né? Eu vou ler devagarinho aqui para quem não tiver o texto. Então o Kempo Tsutring Gyatso, ele diz assim, né? Enquanto o estágio Shravaka pertence ao que às vezes nós chamamos de Hinayana, o estágio Chitta-matra pertence ao Mahayana, que significa o grande veículo. Porque o seu propósito é o grande objetivo da iluminação de todos os seres. Isso contrasta com aquilo que o Hinayana pretende alcançar, que é simplesmente a cessação do sofrimento pessoal. Tem muitas visões sobre esse ponto aqui. Por exemplo, né? Por exemplo, é fácil a gente criticar os Hinayana porque eles não querem atingir a grande iluminação do benefício de todos os seres, né? Então, a gente tem um olhar, assim, não só condenatório, mas, é, no mínimo, criminoso, eu acho, né? Porque se a gente olhar
como se fossem escolas, né? Que tivessem em algum lugar, até pode ser que faria sentido. Mas se a gente trouxer para a nossa própria experiência, a gente vê que isso aqui é uma maneira um pouco elaborada, talvez até demais, para representar etapas progressivas da gente se desvencilhar da nossa própria confusão. Então vamos supor, a gente quando está numa fossa, né? Aquela fossa que a pessoa não vê a luz. Naquele momento a pessoa vai dar uma olhada e pensa, bom, que todos os seres se iluminem. O que é a prioridade? É a pessoa passar pela fossa ou que todos os seres se iluminem? Aquilo é muito cósmico, né? Que todos os seres se iluminem. A pessoa quer passar aquela dor de cabeça, aquela dor de dente, o que tiver ali, né? Depois que a coisa alivia, é mais fácil pensar, né? Então, se a gente for olhar numa perspectiva mais íntima, mais pessoal mesmo, né, dentro da própria experiência, a gente vê que dependendo do buraco que a gente tiver, não faz muito sentido essa coisa assim muito cósmica de todos os seres. Não é nem que não faça sentido, é que a gente talvez não dê conta, né? Naquele momento. Depois que a coisa melhora, que a poeira baixa, aí pode ser que faça mais sentido. Então é interessante isso, né? Porque é como se fosse um caminho que ele começa cuidando da própria pessoa. Olha, você tem que estar bem primeiro. E a melhor maneira de você fazer isso é você descobrir que você não existe, basicamente, né? Você não vai se encontrar, você está perdido. Aí, por incrível que pareça, o método da pessoa não se achar, ela melhora, porque ela descobre que aquele ser que está com problema, ela não acha ele se ela procurar. Se ela não procurar, aí ele fica lá. Esse é o paradoxo, né? Ou seja, se a gente não olhar, aquilo está lá. Mas se a gente olhar, aquilo desaparece. Então a gente descobre que tem várias coisas que a gente prefere não olhar para acreditar que elas estão lá. Mas todas as coisas que a gente se propõe a olhar, a gente acaba que não encontra. Então a coisa vai andando um pouco assim, um pouco estranho, né, essa conversa, mas ela vai andando um pouco assim. Então, o Charavaca é um pouco como aquela abordagem do que é muito usado hoje em dia, né, da máscara dentro do avião, né? Então a pessoa tá lá e aí a gente tem essa sensação que tem que salvar todos os seres. Então é como se não fizesse muito sentido a gente imaginar que máscara primeiro é na gente, né? A máscara no outro. A gente imagina assim, né? Eu quando ouvi a primeira vez, achei muito estranho. Mas aquilo faz muito sentido, porque se a pessoa não botar nela primeiro, ela botar no outro, ela, dependendo da velocidade que aquilo acontece, ela nem botou direito no outro, já puf. E aí perde tanto ela quanto o outro, no fim das contas, né? Se ela bota dentro dela, pelo menos tem alguém que se salva. E se ela bota dentro dela, ela melhora, ela consegue melhor ajudar. Progressivo, né? É progressivo. Então isso vai indo desse jeito, né? Do ponto de vista Mahayana, o Hinayana é um meio legítimo e válido para remover o apego que dá origem às aflições mentais, klesha, a raiz de todo o sofrimento. Então, por exemplo, se o foco for remover o apego que dá origem às aflições mentais, a raiz de todo sofrimento, esse método ninguém discute que não funciona. Todo mundo concorda que funciona. O Mahayana também aceita, são bonzinhos, eles também aceitam que o Hinayana remove as vendas da ignorância que impedem que se perceba a natureza dos skandhas como não eu, ou como vazios. No entanto, o Mahayana ensina que o Hinayana não remove completamente a ignorância. Então tem esse porém, né? A gente lendo assim, parece um coach, né? Que diz, olha, você está pensando pequeno, você tem que pensar grande, né?
você não removeu completamente o que você devia ter removido, né? Você pode mais, né? Então, o jeito que o texto, que muitas vezes o meio hábil que é escolhido para o ensinamento, às vezes parece que tem um coach falando com a gente, né? Então, eles têm que argumentar, né? Então, eles vão dizer, eles simplesmente, os Hinayana, né? Removem a ignorância grosseira que causa os kleshas e o sofrimento. Simplesmente. Mas não é o suficiente, pelo jeito. Tecnicamente, se diz que remove apenas as vendas dos kleshas, deixando intocados véus mais sutis, chamados de véus do conhecimento. Aqui está o problema, né? Kleshas e sofrimento se extinguem como a chama de uma vela cuja cera se esgotou, e o meditador passa para um estado de paz que acredita ser o Nirvana. Trungpa Rinpoche usava aquela imagem, né, que o volta e meia trago, que é da geladeira, né? É antiga, que está congelada, e a gente vai fazer o degelo e a gente tira da tomada, né? Então o método basicamente é esse, a gente tira a geladeira da tomada e espera o gelo derreter. Aí o Nirvana aparece. É isso. Pelo poder do derretimento do gelo, o Nirvana aparece. Então é uma vela cuja cera se esgota. Aí o Nirvana surge. Só que não. No entanto, o seguidor do Mahayana percebe que, mesmo nesse estado de paz, ainda existe um tipo sutil de ignorância. Então, vai se tornando mais refinado, né? Então, aqui vai se descobrindo que tem uma dimensão mais sutil de ignorância. Ou de incompreensão. Porque, por exemplo, quando ele diz véus do conhecimento, é mais ou menos assim, a gente estava ali fazendo a meditação, né? Aí a gente se pergunta, bom, mas quem é esse que sofre? Quem é esse que sente a sensação? Eu estou dentro do corpo? Essa bolha agora que me invadiu, eu sou essa bolha ou não sou essa bolha? Porque quando eu sou essa bolha eu acho que eu sou eu, quando essa bolha não tá, eu também acho que eu sou eu. E aí, como é que fica, né? Aí a gente olha e não encontra. Nessa perspectiva, é como se a gente faz esse exercício e de não encontrar, brotasse uma sensação quase que de alívio, né? De repousa, não achei, tem um alívio. Mas é como se o alívio fosse insuficiente. Então, é basicamente assim, a forma como a realidade segue surgindo, ela não foi completamente analisada. Então, é insuficiente a gente se contentar com com essa espécie de alívio de ter procurado e não ter encontrado. Então, é como se aqui eles acusam o pessoal de se contentar com pouco, basicamente, né? A pessoa diz, não, mas eu já estou achando ótimo, né, que não está mais doendo, né? Tipo, pensa, tem várias coisas que a gente acharia ótimo, né? Imagina, por exemplo, acordar um dia, abrir o jornal e não ver essas notícias de Brasília que a gente, eu não sei quanto tempo fica vendo, né? É quase um sonho, né? De não ter que ler aquelas coisas, né? Então, tem várias coisas que a gente acharia, com certeza seria um super alívio, né? Mas ainda assim, mesmo que a gente consiga isso, e tomara que dê certo, aquilo não vai resolver. Os Mahayana vêm dizer, olha, não vai resolver. A roda da vida é profunda. Então, é isso que eles estão dizendo. Então, é a ignorância da verdadeira natureza da realidade. E essa ignorância, ela obscurece a plenitude do potencial do ser humano. Aí começa a surgir essa noção, né? Por exemplo, a plenitude do potencial de um ser humano. Se a gente voltar para a maneira como a descrição da meditação ela aconteceu na primeira etapa, não tinha necessariamente uma ênfase num aspecto, vamos dizer assim, de florescimento das qualidades
de alguém, né? Era mais ou menos assim, você está debaixo de uma tempestade e você se cuide, porque não deu tempo, basicamente, né? Agora, a plenitude do potencial de um ser humano, aí a gente começa a descobrir que tem essas coisas, isso é possível. Os seres humanos podem realmente alcançar um estado de despertar perfeito e completo, no qual estão dotados de todos os poderes de um Buda. Aí a gente começa a descobrir que tem muito mais coisas. Aí eles começam a oferecer isso para nós, né? Olha, você pode muito mais, pode se tornar um Buda. Isso significa todos os poderes que contribuem para o benefício de todas as criaturas sencientes e as levam, finalmente, ao completo despertar. Então, já nos oferecem muito mais aqui, né? Então, imagina, no primeiro a gente não se achava e parecia que estava bem, mas agora tem mais coisas, né? Então, começa a abrir espaço. Quando abre espaço, cabe mais coisas. Assim, o motivo para progredir é a compaixão pelos outros seres e o desejo de remover os seus sofrimentos. Então, começa a surgir como que um fundo dentro disso, né? Começa a surgir uma paisagem maior. E, por exemplo, a gente quando está muito dentro de alguma coisa, a gente não consegue ampliar muito o olhar, né? Um pouco a gente, assim, quando era criança, né? A gente não fazia muita ideia como é que a comida aparecia na geladeira, como é que o lixo ia embora e a toalha desaparecia, a roupa suja desaparecia do banheiro. A gente não fazia muita ideia, né? Aquilo acontecia, basicamente, né? E a gente ainda reclamava, né? Qualquer coisa. Mas tem um dia que a gente começa a descobrir, né? Mas, como é que a geladeira enche, né? Como é que a luz acende? Tem um mecanismo para isso acontecer. Leva um tempo, né? Começa a descobrir coisas, né? A gente começa a olhar para trás e pensa nisso, como é que a minha mãe fez, né? Como é que fizeram aquelas coisas? Então começa, pouco a pouco, a surgir uma espécie de quase saída de uma adolescência para uma idade adulta. A gente começa a ver que como é que as pessoas passam por essas coisas, como é que eles lidam, né? Como é que eles fazem assim por diante. Então, o olhar é como se a gente fosse saindo de uma sensação que só a gente tem problema, para os problemas existem. Tipo assim, bem-vindo. Nossa, que coisa, os problemas existem. Não tem uma diferença, né, entre a gente estar olhando para eu tenho problemas, para os problemas existem. Essa é uma transição e tanto. O Mahayana, ele vai colocar, ele vai cutucar isso, né? Então, além disso, começa a surgir também uma profundidade na própria maneira de se relacionar com esses termos. Por exemplo, compaixão. Vai vir essa visão. A compaixão por si só, ela não é suficiente. Ou seja, o bom coração por si só, ele não é suficiente. No sentido comum, vamos dizer assim, né? Também é necessário ter a visão para entender que o poder de liberar os outros surge da percepção mais profunda da verdadeira natureza da realidade. Então, isso aqui é mais desafiador, porque não basta a gente ter boa vontade, a gente não basta de querer ajudar. E não que a gente não deva ter boa vontade, a gente não deva ajudar. Isso aqui não é um caminho de exclusão, né? Ou seja, essa visão Chitamatra, ela não chega assim, nós vencemos o concurso, né? Nós somos os selecionados. Aí os coitados do Shravaka, então, agora eles foram rebaixados e nós somos então o que fazemos. Aqui a gente está aprofundando. A gente não abandona o que a gente já viu, mas a gente se propõe a ver mais coisas. Então, compaixão, ela é importante, mas ela não é suficiente. Então não é que é para remover a compaixão, é para aprofundar a própria visão que a gente tem de compaixão. Então é preciso aspirar, remover todos os véus sutis da ignorância e realizar o supremo despertar de um Buda. Por exemplo, a gente tem uma sensibilidade para o sofrimento dos sofrimentos.
É como se fosse, assim, instintivamente a nossa principal sensibilidade, né? Que é a gente ver o aspecto grosseiro do sofrimento. A gente tem essa sensibilidade, né? Ou pelo menos, sim, deveria, né? A gente vai um pouco nisso, mas a gente pode estacionar nisso. Então, isso é super delicado, porque o sofrimento do sofrimento importa, né? Realmente importa. Mas, por exemplo, a gente já. O sofrimento da mudança, a gente só vê quando a mudança chega, quando o caminhão da mudança chega, mas se o caminhão da mudança não chega, a gente não vê o sofrimento da mudança. Por exemplo, a gente quando começa alguma coisa, a gente nunca pensa que aquilo vai terminar. A gente quando conhece alguém, a gente nunca pensa que um dia vai se separar. Quando nasce alguém, a gente não pensa que aquilo vai morrer. Então a gente só vê metade da realidade, basicamente, né? E a gente vive como se fosse isso, basicamente, né? A gente vive, não é assim, ou seja, a gente vê uma fresta, mas isso é o sofrimento da mudança. A gente não olha assim quando alguma coisa está começando e reza pelas pessoas, né? Tipo, vocês não têm noção que vocês estão se enfiando. Pois é. Então isso é o sofrimento da mudança. E nem é o pior, porque tem um sofrimento totalmente pervasivo. Porque esse sim é complicado, né? Porque a gente não vê. Não vê de maneira objetiva. Sofrimento totalmente. O nome já é estranho, né? Por que é isso? Porque ele não dói. Por isso que ele nos pega. O sofrimento totalmente pervasivo, ele não dói. A gente para assim, tá doendo? Não. Ah, então tá bom. É como se o nosso radar, ele só visse isso, né? Mas o sofrimento totalmente pervasivo é que a gente olha para as coisas e não suspeita como as coisas existem, onde é que as coisas residem, de onde é que as coisas surgem, para onde é que as coisas vão. Essas perguntas meio viagem, assim, né? A gente pula. Então, é, isso é o sofrimento totalmente pervasivo. São véus de ignorância. E eles são muito poderosos, porque eles nos fazem, uma vez tendo cessado, eles nos fazem transmigrar, eles nos fazem renascer. Então a gente, tão pronto, termina alguma coisa, começa outra. E assim a gente vai, né? Eles permeiam e distorcem a maneira como alguém vê e entende toda a sua experiência e impedem o conhecimento adequado de algo no sentido absoluto. Então a gente descobre que a gente não tem uma visão absoluta das coisas. A gente nem para pensar, né? Como que seria esse conhecimento absoluto das coisas? Pois é. Assim, o Bodhisattva tem duas grandes aspirações. Aqui, de maneira didática, é apresentado como se fossem coisas separadas, mas não são. Isso aqui, na verdade, é uma distinção didática. É como se fosse uma forma mais pedagógica para a gente poder falar, expressar isso através de uma linguagem. Mas no contexto do Mahayana, essas coisas vêm juntas. Que é, assim, o Bodhisattva tem duas grandes aspirações. Primeira, liberar todos os seres sencientes. E a outra é realizar a profunda natureza do vazio de todos os fenômenos, que é a realização do Buda totalmente desperto. Elas não se separam. Não tem uma que vem primeiro, uma que vem depois. Elas vêm juntas. Porque a pessoa quer liberar todos os seres. Mas ela não consegue fazer isso se ela não realizar a natureza, a profunda natureza do vazio de todos os fenômenos, que é a realização de um Buda desperto. O paradoxo é que se ela tentar realizar a profunda natureza do vazio de todos os fenômenos e não tiver a motivação de liberar todos os seres, ela também não consegue. Ela não consegue chegar nisso de uma maneira autocentrada. Esse é um grande paradoxo. Porque
o Dalai Lama ele explica, né? Por exemplo, não tem como a pessoa, ele diz assim, uma das formas da gente medir a experiência de realização da vacuidade de alguém, se é que fosse possível criar um critério de qualidade, é justamente pela capacidade que essa pessoa tem de manifestar compaixão. Então, quanto maior for a compaixão da pessoa, maior a realização da vacuidade dela. Porque não é difícil de entender, né? Porque a gente já consegue se dar conta, né, de que aquelas situações que a gente vê como totalmente objetivas, assim, aquilo foi aquilo, aquela pessoa é aquilo, aquilo aconteceu desse jeito. E não se fala mais nisso. A compaixão não tem lugar nenhum, porque a gente vê totalmente como externo, separado, independente, né? Agora, quando a gente começa a suspeitar da coemergência dentro do que a gente estiver olhando, é como uma chuva que começa a umedecer aquela terra seca e aí começa a fazer com que essas qualidades elas possam aparecer, né? Uma coisa favorece e facilita a outra. Da mesma forma, se diz que mesmo que o Bodhisattva ele tenha compaixão e ele não tem ah, alguma alguma experiência com a contemplação da vacuidade, se diz que esse Bodhisattva, em algum momento, ele vai se cansar. E ele não só vai se cansar, como ele vai gerar provavelmente uma espécie de amargor com relação aos seres, porque ele ajudou seres grosseiros, objetivos, de uma forma objetiva, grosseira, e esses seres continuam sendo o que são. Sim, eu desisto. Não brinco mais. Chega, né? Aí, como que isso acontece? Isso acontece porque estava tudo muito grosseiro, tudo muito externo, né? A gente desiste muito fácil, só vocês olharem, a gente desiste fácil das pessoas. A pessoa pede ajuda, a gente dá um conselho. Daria 5 minutos a pessoa faz tudo errado de novo. A gente diz, não, desisto. A gente desiste muito rápido, né? E se desistir muito rápido é isso, a gente não contemplou a vacuidade direito. Com essa aspiração como alicerce, segue-se para a fase seguinte da meditação sobre a natureza do vazio. Todo movimento social tinha que estudar isso aqui, né? Eu fico pensando. Qualquer movimento revolucionário, né? Tinha que dar esse livro aqui, a gente fazia botava eles em retiro, né? Botava eles a estudar isso aqui. Com certeza. Bom, aí começa, né? O que é isso? Chitamatra. Chitamatra significa mente apenas, mente básica. Assim como no estágio Shravaka, no estágio Chitamatra, entende-se a própria mente como um fluxo de momentos de consciência, Vijnana, como um aspecto que conhece e um que é conhecido em cada momento. No entanto, enquanto que no estágio Shravaka é dado como certo que há um mundo lá fora, além dos sentidos, no estágio Chitamatra, isso é questionado. Então, se vocês lembram, no capítulo anterior, em nenhum momento a pergunta sobre, bom, e esse mundo lá fora? Essa pergunta não aparecia. Não tinha espaço para essa pergunta, né? Os Chitamatra agora, eles já se perguntam, mas e esse mundo lá fora, né? Como que é? Os Chitamatrins, eles não adotam uma espécie de solipsismo, no qual o mundo não passa de uma invenção pessoal, como se os skandhas fossem o próprio eu. Isso seria um tipo de loucura. O solipsismo seria uma espécie de visão em que tudo só existe na mente da própria pessoa, e deu. Né? Então, não é isso que eles estão falando. Não, não é sobre isso.
Mas a gente pode interpretar erroneamente dessa forma, né? E isso pode ser bem complicado, especialmente quando a gente começa a olhar essas coisas, né? Então, por exemplo, você quer dar um joelhaço em alguém, a pessoa chega reclamando de alguma coisa, a gente vira para a pessoa e diz: não, isso é só a sua mente, se vire, né? Aí isso não ajuda. Por quê? Porque se a pessoa soubesse que era só a mente dela, ela não tinha vindo perguntar. Já começa por aí, né? Então, como comunicar? É uma questão de comunicação, né? A gente quer de alguma forma, e os Titamatris, o que eles estão querendo fazer com a gente, eles estão querendo estabelecer um tipo de comunicação. Assim, de um planeta muito distante, eles enviam sinais, né, que chegam assim, né? E aí eles dizem: olha, tem a sua mente. Aí eles começam a convidar a gente para olhar como contar sobre isso, né? Como comunicar isso dentro de uma relação. Relação aqui é com qualquer ser, na verdade, né? Qualquer ser. Por exemplo, como qualquer abordagem budista, a abordagem dos Titamatris é essencialmente baseada na experiência direta. Isso aqui é muito importante. Experiência direta. O Dzogchen Ponpo, quando estava ensinando esse texto, é muito interessante. Ele fez uma distinção muito importante para a gente, né? Que ele disse assim: existem textos, especialmente no budismo, que são voltados para uma apresentação filosófica do caminho e dos conceitos. Então, a precisão filosófica de definição dos termos é o ponto mais importante. Mas existem textos cujo ponto mais importante é oferecer a experiência daquilo. Ou seja, são textos mais curtos, voltados para tornar aquilo vivo através da meditação. E esse texto aqui do Khenpo Sutra Gyatso, ele se propõe a isso. Ele não se propõe a ser um texto cujo ponto principal é a precisão filosófica dos termos. Vocês vejam, ele não vai passar muito tempo dizendo o que é a consciência. Não vem ao caso. Ele quer nos apresentar a experiência. Esse é o ponto principal desse texto. Se a gente quiser discutir a precisão analítica dos termos de uma maneira filosófica, aí tem outros textos. Aqui ele tenta oferecer o essencial, que a gente consiga meditar. É isso que ele quer que a gente faça. Ele quer que a gente tenha o básico para conseguir meditar em cima disso. Seguindo o padrão Shravaka de tentar permanecer intimamente atento ao surgimento de cada momento de consciência, no estágio de Tamatra, o meditador compreende que a divisão de cada momento de consciência em uma mente interna percebedora e um objeto percebido é uma invenção conceitual. Ele não usa a palavra coemergência, mas ele está se aproximando desse tema. Ou seja, ele está dizendo que não só o sujeito é a mente, o objeto também é a mente. Ele está tentando nos apresentar essa visão. Na perspectiva do Shravaka, é como se a ênfase fosse sempre no sujeito. Mas os objetos, eles eram vistos como a parte do próprio observador. Aqui, o sujeito, o observador, os próprios objetos, eles são vistos como sendo a mente. Por isso é chamado mente apenas, né? Isso é a segunda ainda, né? Tem muita coisa depois. Mas nesse momento, isso é muito revolucionário. É muito revolucionário. Por exemplo, num sonho, nós experimentamos a cada instante momentos da consciência interna, percebendo objetos aparentemente externos. E, no entanto, quando acordamos, percebemos que não havia outros objetos externos além da própria mente. A pessoa sonhou que estava num campo de uma árvore. A árvore é um objeto. O campo é um objeto. Para onde foi o campo? Para onde foi a árvore? Quando a pessoa acordou. Então, o objeto também é a mente.
Tanto os momentos de percepção interna da consciência, como os objetos externos percebidos eram diferentes manifestações da mente. Isso mostra que a mera aparência de objetos aparentemente percebidos como externos não é a prova de que tais coisas existam em termos absolutos. Essa definição ela é importante porque não é que as coisas não tenham uma causalidade no aspecto prático, né? Mas elas não existem de forma absoluta. De fato, não há prova de que exista outra substância além da mente em qualquer lugar. Além disso, o próprio Buda ensinou: os três reinos da existência são a mente apenas. Assim, tendo já estabelecido que não há uma essência pessoal nos skandhas, os Chittamatrin agora olham para os próprios skandhas com maior precisão. Não apenas não existe um eu permanente, único e independente nos skandhas, mas também não há diferença entre a natureza da mente e da matéria. Isso aqui é muito interessante. Por exemplo, a gente olha e pensa, bom, eu estou aqui e essa cadeira está ali. Mas o que os Chittamatrin estão querendo nos convidar a olhar é assim, onde é que termina onde é que você termina e começa a cadeira, né? A pessoa, não, eu termino aqui, minha pele da minha mão vai até aqui, a cadeira está ali, tem meio metro. Mas não é assim, porque tem um dia que a gente decide se mudar, a gente olha e pensa, olha, se precisar ir isso até para lenha serve. Você já vê uma outra coisa. Então, não diz respeito única e exclusivamente ao aspecto grosseiro. É o fato de que a gente olha para as coisas e a gente vê a nossa mente nas coisas. E a nossa mente parece que está escondida nas coisas. Os Chittamatrin começam a nos convidar a olhar para isso. Assim, em termos absolutos, cada momento vivenciado é vazio de uma diferença na natureza de quem percebe do que é percebido. Em vez de considerar a mente apenas como observador, o aspecto perceptivo de um momento da experiência, ela também é o conteúdo dessa experiência. Isso aqui, vamos parar aqui, porque isso aqui é muito interessante a gente olhar, né? Ou seja, será que a gente consegue se dar conta do que o conteúdo da experiência que eu estiver tendo é a minha mente? Mesmo que seja um objeto? Como que pode, né? O conteúdo dos objetos que existem dentro da minha casa, eles são a minha mente. Mas são. Como que pode? A gente não costuma olhar para isso, mas cada coisa que está dentro da nossa casa está ali por alguma razão. E a gente tem uma ligação emocional com aquilo, pelo menos por um tempo, né? Mas tem um dia que a gente olha e desiste daquela conexão emocional. A gente desiste do objeto. A gente desistir do objeto significa que o conteúdo da mente desapareceu dali. Então, não é para o objeto desaparecer, é preciso que aquele conteúdo da mente desapareça. Como é que o conteúdo da mente infiltra nos objetos e os objetos têm uma rachadura que esse mesmo conteúdo da mente vaza, né? Eu não sei se vocês perceberam, mas vaza. Tem infiltração. A gente não olha assim, mas cada coisa que vocês baterem o olho que tem conteúdo da mente tem uma infiltração ocorrendo. Em algum nível. O nome disso é impermanência. Então tem alguma infiltraçãozinha, tá vazando. O samsara inteiro está vazando em algum nível. Esse conteúdo da mente está, mas ele não cessa ao mesmo tempo. Ele vai de um lugar para o outro, ele não cessa. Como que a gente pode olhar? Então isso é um exercício interessante para a gente fazer. A gente olhar para as coisas e se perguntar, será que eu vejo a minha mente nas coisas?
Então a gente olha... E como é que a gente sabe que a gente está vendo a nossa mente nas coisas? Aí aqui ele não vai dar uma definição filosófica, porque não é o caso, mas, por exemplo, se a gente olha para as coisas e vê o rosto de alguém naquela coisa, isso já é a gente estar vendo a nossa mente naquilo. Então a gente olha para objetos que estão na nossa casa, e, isso aqui eu ganhei do fulano. Tá, isso já é a nossa mente que está vendo aquilo. A gente não está olhando para o objeto, a gente está olhando para a mente. Então, a gente está olhando para as coisas ou está olhando para a mente? Como que a gente faz? Então a gente descobre que as coisas, elas são um espelho. Mas eu me dou conta que eu estou me vendo quando eu olho para as coisas, ou eu acho que não, eu acho que eu sou eu e as coisas são as coisas. Então, esse é o início da conversa que os Chittamatri, que essa abordagem vai convidar a gente a fazer, né? Eu consigo perceber que eu estou olhando para essa qualidade da experiência, ou eu acho que, enfim, isso desde o dia que foi fabricado já é assim. Eu nunca mudei de ideia com relação a essa forma, jamais pensaria a respeito, né? Inclusive, todo mundo que vem aqui na minha casa, mesmo antes da pandemia, teve sempre a mesma visão sobre isso daqui, né? E nunca inflacionou o preço também, né? Nunca ficou mais caro, nunca ficou mais barato, nunca saiu de linha, tudo normal. Então, quanto que a gente vê essas incongruências, né? Então, os Chittamatri, eles estão sofisticando, eles estão nos convidando a ver mais dentro das coisas, né? Então, isso fica como o início, a gente não vai ainda dizer assim, prajna, paramita, isso é o início da conversa, né? É o início quase de uma comunicação que a gente é convidado a fazer com a gente mesmo, no fim das contas, né? O que eu estou vendo quando eu estou vendo? Será que eu vejo a minha mente no que eu estou vendo? E assim por diante, né? Esse é o início da conversa. Aí a gente fica com isso para ficar pensando, né? A semana que vem a gente continua parte do texto, né? Mas a gente tem um tempo para conversar ainda. Se vocês quiserem trazer alguma coisa, por favor. Oi, Francisco. Oi, Henrique, boa noite. Boa noite, pessoal. Esse texto, ele me fez lembrar de algumas coisas. Ao longo da vida, assim, eu vi muita coisa, né? Eu conheci muitas pessoas, passei por algumas coisas muito teóricas. E esse texto, na parte que ele chega, assim, que fala sobre bodhicitta, né? Que a compaixão é insuficiente e tal, e aí vai aprofundando e a gente vê também que outras coisas podem ser vistas de uma maneira equivocada, né? Então, assim, muitas pessoas, assim, elas têm alguns motivos, né, de não aceitar uma orientação de fora, né? Eu lembrei de Siddhartha, aquele livro de Hermann Hesse, Uhum. que o Govinda fica com o Buda, mas o Siddhartha, ele é meio topetudo, Rebelde. assim, né? Uhum. Segue, né? E bate cabeça lá e arrebenta todo, né? E então eu vi assim que tem essa questão do bloco 1, né, que fica muitas vezes ciscando e não fica em lugar nenhum, mas também tem aquela coisa assim do orgulho de não aceitar ser orientado por uma outra pessoa, né? Uhum. E perde a oportunidade de aprender assim em tempo hábil e às vezes fica iludido que está no caminho, né? Uhum. Da Bodhicitta, né? Quer dizer, se o Hinayana ele chega naquele ponto e ele para ali e acha que chegou no Nirvana e está tudo resolvido, você imagina uma pessoa que, bloco 1, que
rejeita um ensinamento, uma orientação de um mestre, né? Então, assim, e tem aquela questão também, né, de muitas vezes a pessoa demonstra o orgulho de não querer orientação de alguém, mas também eu acho que tem aquela parte de que a pessoa não quer se submeter a uma pessoa que a veja, entendeu? Então ela quer ir sozinha porque ela não vai ter ninguém chegando e botando um espelho na frente dela. Uhum. A gente espera. É, mas é um desperdício, né? É uma vida, né? É. Porque, assim, esses livros que a gente tem estudado, dá para concluir perfeitamente que, igual Dança Mágica, que sozinho fica difícil, né? É. Além de você compreender, você ainda tem que sentar, né? Você tem que contemplar, você tem que meditar. Então, assim, não é qualquer um que é bloco 4, né, Henrique? Mas é ótimo. E, assim, muita gente fica sem seguir em frente por vários motivos, né? Porque sem essa orientação fica difícil, né? É. E, ao mesmo tempo, quando a gente recebe, é muito gratificante. A gente pensa, no meio das prioridades do mundo, parar a vida para mergulhar nisso é uma coisa lunática, no mínimo, né? É de É, pensar que há 26 séculos tem gerações de lunáticos fazendo isso, né? isso. Que pararam suas vidas, basicamente. Faça uma conta, quantas gerações tem aí, né? É muita gente, Muita homens e gente. mulheres, né? E que basicamente são sobreviventes, se a gente for pensar. Por exemplo, a gente vai olhar muitos textos da linhagem Nyingma hoje, né? A gente pensa, tá ali na internet, o PDF, eu baixo, né? Tudyum Rinpoche, ele saiu do Tibete antes da invasão chinesa, né? Ele tinha ido, eu acho que para o Sikkim, Butão, em 56. Quando estoura a Revolução Chinesa, que invade o Tibete, ele volta para buscar os textos. E todo mundo vazando, ele volta. Ele diz, não, não tem como. Aí ele volta. Aí ele busca os textos e sai vivo, basicamente, né? Então, se diz que a única coleção dos ensinamentos Nyingma se deve a ele. Ele voltou para buscar. Pensa. Maravilha, né? Aí ele chega, um tempo depois, na Índia, ele é preso do Rinpoche e vai para o Shilindró. Aí ele está numa cadeia, assim, pequena, e os alunos dele descobrem que ele vai ser levado para, não sei se é um campo de concentração, onde é que eles iam levar ele. Aí os alunos do Joe Rinpoche, o que eles fazem? Eles se deitam nos trilhos, na frente do trem. Eu fiquei pensando se a galera ia fazer isso por aqui, né? É, Deitam no trilho. Vocês querem levar o trem? Podem levar. E aí diz que eles deitaram assim nos trilhos, né? E aí o trem não saiu. Vocês vejam o que a galera fazia. é, é verdade. E isso faz, assim, poucos anos, né? Isso foi anos 60. Se Certa bobear, tem gente viva ainda naquela época. Dá uma certa vergonha, assim, de como a gente conduz as coisas, né? A dor nas costas às vezes parece que morreu, né? Mas tudo bem, a gente faz com o que tem, né? Estamos indo, né? É. Mas é isso. Obrigado, Henrique. Obrigado, Francisco. Tem a Mari e o Pedro ali. Não sei se foi o Pedro ou se foi a Mari. Fui eu. Oi, Boa Pedro. noite. Boa noite. Eu vou perguntar rápido.
Só eu não entendi muito bem qual que é, nesse sentido dessa relação sujeito-objeto, qual que é realmente a diferença do Chittamatra para o Shravakayana. É que o Shravakayana ele não vai se ocupar dos objetos externos. Eu não sei porquê, mas diz que é assim, né? Ou seja, mais ou menos assim, algo acontece, vamos supor, a pessoa se sente atingida por alguma coisa. E aí é como se nessa descrição de uma postura interna que é assumida, o foco, a energia é colocada para a pessoa olhar, mas quem é esse que está se sentindo incomodado? Onde ele está? Ele está no corpo? Ele está na sensação? Ele está na percepção? Aí ele não está. Mas é como se não houvesse, talvez, uma disposição de olhar para a natureza da realidade circundante. É como se essa pergunta não surgisse, ela não faz parte. O que se acusa é como se fosse uma perspectiva um pouco autocentrada. A pessoa, acontece algo e a pessoa... Mas é como se fosse uma coisa um pouco infinita, porque ela continuamente vai se desencontrando. Só que os Mahayana chegam e vão dizer isso é interminável. Porque enquanto você não olhar para a natureza da realidade, inseparável da natureza da sua mente, não vai acabar. Você vai encontrar um estado de paz, de alívio, mas não é iluminação. É uma paz. É o que eles são acusados, num certo sentido, né, colocados. Mas eu prefiro olhar como quase uma abordagem terapêutica que é utilizada num contexto em que aquilo é o que a pessoa dá conta, vamos dizer assim, né? Prefiro olhar assim. Entendi. Mas aí qual que é a diferença pro Madhyamaka do Chittamatra, então? Porque para mim parece que nós vamos chegar lá. Eu sei, chegar lá. Já responder agora. Essa questão é muito interessante, porque eu vou adiantar só um pouquinho, mas é basicamente assim, a gente diz, mas é a minha mente. Mas pode ser que surja uma supervalorização da experiência interna. Pode ser que tenha um resquício de reificação da mente. Aí é como se esse resquício, ele não é repousar no Dharmakaya, ele é a mente. A mente existe. Exato. Mas aí são graus mais delicados, assim, que a gente vai aprofundando, né? É quase, por exemplo, a pessoa é completamente distraída dos sabores, vamos supor. Aí tem uma pessoa super, assim, taurina do nosso lado, super preocupada com... Enfim, a pessoa capta tudo, né? Aí a pessoa diz, você percebeu que quando você coloca na boca tem um amargo não sei o quê, e que no fundo não sei o quê, que quando você engole não sei o quê? A pessoa, não, eu comi, tava bom? Tava. A pessoa nem vê. Gradualmente, a pessoa, nossa, não é que é verdade? Eu nunca tinha parado para pensar nisso. Então a pessoa descobre que quando ela bota na boca acontece alguma coisa. Aí depois ela descobre que é verdade, na boca isso, mas lá no céu da boca não sei o quê. Então é um pouco isso que vai acontecendo, né? Aí a pessoa ela vai se dando conta dessas coisas todas, né? Mas isso vem vindo aos poucos. Por exemplo, eu acho completamente sensacional a gente parar para olhar que quando eu olho para a cortina, é a mente. Isso já é demais. Como pode, né? Não, é o pano. Não, mas é a minha cortina. Não é a cortina, é a minha cortina. Aí começa a loucura, entendeu? Aí começa a loucura. Essa loucura interminável. Porque qualquer coisa que a gente bater o olho, a gente tem alguma neurose envolvida. Pode estar certo. Pode estar certo.
gente tem alguma neurose escondida ali. Matemático. É só porque a pessoa não viu, é porque ela não olhou ainda. Ou porque Maharaja não mostrou. Obrigado. Valeu, obrigado, Pedro. Tamara. Oi, Henrique. Oi, gente. Dá tempo ainda? Pode ser? Pode. Então, eu fiz teve umas coisas que você falou, me marcaram, e aí eu fiz umas correlações que eu não sei se tem... Me puxou outros pensamentos. Aí, se você puder comentar. Você falou logo no comecinho que na hora da fossa, quando a gente está bem mal, às vezes não faz sentido pensar muito na iluminação de todos os seres. É que não faça sentido, é que a pessoa acha que não dá, entendeu? Não dá conta. Mas aí o que eu pensei, assim, uma coisa que eu lembrei, é que tem muita gente que não... que elas deixam de olhar para si, para olhar para os outros, para ajudar os outros, para fazer alguma coisa, justamente para fugir dos seus problemas e não ter essas perguntas todas que são difíceis e dolorosas. Eu lembrei disso. Eu conheço algumas pessoas assim. Eu também. Mas é que a questão é assim, se a gente parar para pensar, o budismo, o Dharma, vamos pensar, ele é alguma coisa que, quando a gente começa a olhar para aquilo, é quase como ficar sóbrio. O ponto é que a gente, não é sempre que a gente quer ficar sóbrio, entendeu? A gente quer de vez em quando só. E olha lá. Então, é por isso que é difícil. A gente não está muito afim. Aí eu acho que isso cai no problema de quando a pessoa nunca quer ficar sóbria. E aí Também. Ela sempre quer focar nos outros, e aí é o que eles dizem de altruísmo patológico, não é isso? Não tenho certeza. Eu não fui nessa aula, mas faz sentido. Por exemplo, se a gente olhar na perspectiva Mahayana, é uma coisa interessante pensar isso, sabe? Porque, por exemplo, no Mahayana vai se dizer que, de fato, tem uma cura que acontece quando a pessoa está em relação. Então, a pessoa se dispõe a fazer um movimento em direção ao outro, ou seja, é tipo assim, eles vão dizer, você nunca vai estar pronto. Pronto, né? Nunca vai estar pronto. Mas você bota uns curativos aqui e ali, né? E dá uma equilibrada e bola para frente, né? Então, é mais ou menos assim, um pouco a pessoa, ela faz essas perguntas, mas um pouco o próprio movimento dela se dispor a olhar para o outro, e tem uma diferença entre ela querer consertar o outro, e ela está realmente aberta para olhar para o outro, né? Isso é uma questão, né? E aí, se ela está aberta, aquilo é curativo para ela, porque o outro vai desafiar a tendência que ela tem de consertar o outro. Ela vai ter que estar ligada nisso, porque o outro não é consertável. É tipo criança. A gente tem aqui embaixo da minha casa tem gêmeos, eles têm 1 ano. Eu fico o dia inteiro olhando eles. O trabalho basicamente é impedir que eles se matem. Porque é impressionante, eles se jogam por cima e por baixo, é uma loucura. Vai deixar eles viverem, basicamente, né? Eu já acho uma grande coisa. Então, aí uma outra frase que você falou que me chamou a atenção foi a que se o Bodhisattva não tem realização da vacuidade, ele se cansa e desiste, né? Aí eu lembrei, isso me fez lembrar das expectativas, né? Que a gente, quando faz alguma coisa, a gente tem expectativa que aquilo dê certo, e aí a gente se frustra quando não dá. E aí tem esse lance aí, né? Da falta de visão da natureza do vazio. Então, a gente não percebe essa possibilidade de não dar certo, que as coisas não dão certo por vários motivos. Uhum. E eu lembrei, não sei se vocês viram,
parece que o padre Júlio Lancelotti, que ajuda as pessoas, né, e que criticaram ele. Aham. E criticaram ele porque ele ajuda e que aquilo não resolve, que ele tinha mesmo que convencer as pessoas a se tratarem. E aí eu me botei no lugar dele, né? Se eu fosse ele, eu ia ficar triste porque alguém me criticou e porque, enfim, né? Tipo, tanto esforço e as pessoas não valorizam, ou então será que isso não está dando certo mesmo? Aí eu lembrei também que, tipo, um Bodhisattva tem energia constante. Então, tipo, o Padre Júlio não está nem aí se falaram bem ou se falaram mal. Ele está fazendo porque a motivação dele é maior do que tudo isso, né? E aí eu fiquei pensando nessa questão da queda de energia. A nossa energia cai, eu fico pensando, porque a gente tem expectativa de que as coisas que a gente faça deem certo. E aí, como a gente não tem, pelo menos eu não tenho esse grau de sabedoria, eu não entendo que as coisas, né, podem não dar certo mesmo que você se esforce muito. E aí eu linkei com a frase que você falou agora no final, né? De como que eu vejo a minha mente nas coisas. Então, eu fiquei pensando que essa minha ideia da expectativa, de achar que as coisas, quando as coisas dão errada, porque o resultado que eu coloco nisso, eu acho que não dão certo porque eu não fui boa o suficiente ou porque eu sou incapaz. E, na verdade, talvez não seja isso, talvez seja porque as coisas podem dar certo ou podem dar errado. E não depende só de mim, depende de milhões de coisas. E aí eu, sei lá, eu pensei que isso podia ser a tal da falta da sabedoria. É verdade. Mas tu não olha para isso como uma coisa tua, tu olha para isso como o próprio Sansara, né? É uma coisa do Sansara, né? Não é uma coisa assim de alguém, né? É do Sansara. Todo mundo tá nisso. Não é uma falha de alguém, né? Não existe falha nesse sentido, né? Eu acho que essa é uma sensação meio que coletiva, assim, muitas pessoas pensam, né, que tem essa sensação de não fazer certo, justamente porque as pessoas têm muita expectativa e muito apego ao resultado. Quando a gente conseguir se livrar disso, a gente vai estar liberado e aí tá tudo certo. Aguardemos. Tá bom. Obrigada. Então, obrigado. Então a gente vai encerrar por aqui, a gente vai fazer a dedicação. Que os méritos deste encontro se expandam e toquem a todos. Opa, Daisy, desculpa, te cortei. Tu tá aí ainda, Daisy? Sim, desculpa, eu ia só agradecer e daí levantei a mão sem querer, mas tô sim. Obrigada. Tá bom, obrigado. Que os méritos deste encontro se expandam e toquem a todos. Que o Mestre Universal da Paz e da Compaixão, Sua Santidade Dalai Lama, juntamente com todos os mestres de todas as tradições que veiculam essa mensagem, tenham longa vida. Todos estejam a salvo de gerar pensamentos negativos, o obstáculo mais destrutivo. Que esses pensamentos nunca surjam em nossa mente e que todos os seres também estejam livres de pensamentos negativos. Quem lup chosun ring chedzan nin sasun chapar peldro ju chosun não adam hidrau do sungedeshu. Obrigado, gente.